Oi, gente, tudo bem? Bom, primeira tela do meu slide, fiz aqui, né, um monte de slide para trabalhar a matéria dessa semana. E a primeira parte, o primeiro slide que eu tenho para vocês é: tô com saudade de vocês, tô com saudade de você, me sinto só, com saudade de vocês, tá? Realmente, dar aula olhando para vocês é bem melhor do que estar olhando para um computador. Estou pelejando aqui para tentar gravar alguma coisa que preste. Esse já é o 15º vídeo que eu apago. Espero que esse dê certo. Lorena me ligou dizendo que: ai, tia, que eu estou editando meu vídeo. Tão chique, né? Editar um vídeo. Ai, eu ainda estou aprendendo, gente. Vocês são chique demais. Vocês sabem mais do que eu. Vocês devem me ensinar, tá? Bom, primeiro slide é esse daí. Estou com saudade de vocês de verdade, tá? E vamos começar a trabalhar primeira parte, ligações químicas. Cibele, do 9º da manhã, já me falou que já começou a dar uma lida e estava meio com dúvida, né? Que bom. Sempre espero que os alunos não esperem pelo professor. Vocês podem sim ser bem melhor que os professores e avançarem no conteúdo, tá? Parabéns, Cibele, pela tentativa. Mas vamos ver se a gente aprende agora, tá? E eu gostaria de pedir aos meninos do 9º A, B e C, da manhã e da tarde, enviem as tarefas, gente, tá? Alguns já me mandaram: Ismael, Gabriel, Cibele, Cleive, Gutierrez entrou em contato, mas não me entregou nada ainda. A Plasto fez uma excelente avaliação, o Eudes, o Nailson fizeram excelentes apresentações, gostei demais, viu? Bom, vamos falar de ligações químicas, né? E o que são ligações químicas? Para que diabo servem essas ligações químicas, tá? Vamos ver aqui. Para falar de ligações químicas, eu preciso que vocês primeiro entendam essa coisa de gases nobres. Nós vimos tabela periódica, né? Esse período de quarentena, não foi espetacular as aulas. Vocês tinham que depender de vocês mesmos, lerem, né? Mas veja bem, para falar de ligações químicas, eu preciso que vocês relembrem sobre gases nobres, que são gases, né, do grupo 18 da tabela periódica e pertence ao grupo hélio. Não é o hélio professor, grupo hélio da tabela periódica, tá? Bom, e aí o seguinte, nesse grupo do hélio, ele tem uma característica, eles têm estabilidade. E aí embaixo, olha só, todos são gasosos, possuem baixa reatividade. Esse vermelho bem destacado para mostrar a vocês o seguinte, que os gases nobres, eles têm baixa reatividade. E o que é essa reatividade? Reagir, sabe? Sabe aquela pessoa que você bate e ela não faz nada? Você dá um cascudo, ela não faz nada. Você diz palavrão com ela, ela fica calada. Ela, quer dizer, não tem reatividade, não reage, né? Então assim são os gases nobres, eles não reagem com nenhum outro elemento. Eles são nariz empinado da tabela periódica, não se misturam com ninguém. Eles são eles e acabou a história, tá? Bom, enquanto os gases nobres são estáveis, com baixa reatividade, não se mistura com ninguém, nós temos os demais elementos da tabela que simplesmente querem essa estabilidade, querem ficar estáveis. Mas para eles ficarem estáveis, eles precisam adquirir uma aparênciazinha de gás nobre. E como é que eles vão conseguir essa aparência? Através de ligações químicas. E para falar em ligações químicas, eu preciso do próximo slide, que é a regra do octeto, tá? O que a regra do octeto diz pra gente? Eu mandei um trabalho para vocês, quem está acompanhando todas as tarefas direitinho, sobre a regra do octeto. O que a regra do octeto diz? Que ao distribuir elétron por camadas, a última camada ou camada de valência não pode ter mais de 8 elétrons na última camada, tá? Ok? Se, por exemplo, você distribuiu 2, 8 e 9, bom, 2, 8 e 9 não vai poder ficar aquele 9 não. Você tem que colocar um 8 e um 1zinho vai lá para outra camada, tá certo? Bom, deixa eu mostrar aqui agora para vocês um monte de gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Olha só, o que eles têm em comum? Veja, vê se vocês conseguem ver. Eles têm 8 elétrons na última camada.
tá? Vou desligar aqui porque estão me chamando. Olha só, tem 8 elétrons na última camada, tá? O L aqui, ó, ele só tem 2, porque ele só tem uma camada, só tem 2 elétrons, a camada K só cabe em 2, então ele só tem 2 elétrons. Mas os demais, eles têm 8 elétrons na última camada, tem mais de uma camada, e a última camada sempre com 8. Isso faz com que eles tenham a estabilidade eletrônica, ou seja, não se misturar, não reagir, tá certo? Isso é legal, todos os outros átomos também querem ficar assim, tá? Eles querem ficar assim também. Regra que nós vimos. Bom, próximo slide. O que é ligação química? É a união de átomos para formar moléculas. E quando é que acontece a ligação química? Quando átomos se combinam, tá? Eles se combinam para quê? Para conseguir a estabilidade dos gases nobres e também para formar substâncias. Lembra o Aldir, não sei se ele lembra, o Gutierrez, o Cleve, né, que gostava de uns gritozinhos na sala, lá no 6º ano, quando ele disse, qual a fórmula química da água? H2O, não era? Então, como é que forma H2O? Eu falei para vocês lá no 6º ano, que quando chegasse no 9º, vocês iriam aprender como que esse H2O se forma, tá? Então, se forma pela união de átomos, tá? E para ter essa união, precisa formar também substâncias, tá? Precisa não, forma substância. E aí eu perguntei o seguinte, para que mesmo acontece ligação química? Para formar substâncias, para que os átomos adquiram a estabilidade química dos gases nobres, tá? Próximo slide. Quais são as ligações químicas? Iônica, covalente e metálica, tá? Vamos estudar uma por uma, devagarinho, para a gente tentar entender. Eu botei mais no trabalho de vocês dessa semana, eu botei mais uns vídeos lá que eu fiz, não tá tão legal, talvez como da Plástico, como da Lorena, né, Lorena? Mas vai do jeito que tá. Se não entenderem, dá uma ligada. Tia, não entendi nada. E eu tento explicar pelo WhatsApp, tá? Bom, quais são as ligações químicas? Iônica, covalente e metálica. Vamos entender a iônica primeiro. Quais são as características da ligação iônica? Primeiramente, ela acontece porque há uma ligação eletrostática entre os íons de cargas opostas. Um átomo que na última camada tem um elétron, que ele tende a perder, né? E outro átomo que tem mais de um elétron, que tende a ganhar. Então, vai existir uma atração entre esses átomos para fazer a ligação iônica. Ocorre sempre com o metal e um ametal, ou não metal, como vocês viram no livro lá. Aí um exemplo mais clássico de ligação iônica, que todo livro tem, todo professor começa a mostrar, é através do NaCl, do cloreto de sódio. Como o cloreto de sódio se forma? Você faz distribuição eletrônica, ó, 281, configuração do sódio, 281. Ele tem 11 elétrons, tem 11 prótons, 11 elétrons, tá? E aí, esse 1 elétron, ele vai ter que perder. Eu tenho aqui o cloro de configuração eletrônica 2, 8 e 7. Ele não vai perder, ele vai ganhar. Então, o que eu disse sobre gases nobres? Eles são de baixa reatividade, por quê? Porque eles têm 8 elétrons na última camada. 8 elétrons na última camada. E aí é o seguinte, os demais átomos da tabela não querem essa configuração, então o sódio vai perder esse 1 elétron, tá? E o cloro vai ganhar do sódio esse 1 elétron, formando 8. Se o sódio perder esse 1 elétron, ele vai ficar com 8 elétrons, conseguiu a configuração do gás nobre. Se o cloro ganhar do sódio 1 elétron, vai ficar com 8, conseguiu a configuração do gás nobre. Tá bom? Então, mais ou menos assim. Mas no outro vídeo, eu explico aí como é que acontece essa ligação química. Eu só quero que vocês entendam que é uma ligação iônica, tá? Próximo. Tá aqui o desenho. O sódio perde seu último elétron, passa da configuração de um gás nobre, tá? Com 8 elétrons de camada. Ao passo que o cloro também recebe este elétron e passa também a ter 8 elétrons na última camada. E aí você vê, ó, a configuração do sódio é 2L8M1. Do cloro, K2L2M7. E aí o que vai acontecer, ó? Esse um elétron que ele tem na última camada, ele entrega para o cloro. Agora ele vai ficar só com 2 camadas. Então tem 8 elétrons na última camada,
tem a configuração dos gases nobres. O cloro, por sua vez, ganhou esse 1. Então, se você contar os pontinhos aqui, que representam os elétrons, ó, 2, 4, 6, 7, e esse que ele ganhou vai ficar com 8. Então, ele conseguiu a configuração de um gás nobre. Então, na ligação iônica, ela se caracteriza principalmente porque a doação de elétrons, né? Tipo, eu tô com o meu caderno, tô precisando de um lápis, alguém me dá o lápis. Ah, toma, Luiz, eu tenho 2 sobrando, toma um para ti. Então, isso é a ligação iônica. Eu estou doando um elétron para o outro átomo, tá? Enquanto um vira cátion, o outro vira ânion. Porque se eu perder um elétron, eu vou ficar com mais partícula positiva. Então, eu vou ser cátion. Se eu ganho elétron, eu vou ser ânion, porque eu vou ficar com mais partículas negativas, tá? Então, na ligação iônica, a formação de íons positivos e negativos. Por quê? Porque um perde e o outro ganha. Vamos lá, próxima. Ligação covalente ou molecular. Como é que acontece a ligação covalente ou molecular? Ela acontece pelo compartilhamento, tá? O que é esse compartilhamento? Eu vou dar 2 exemplos aqui bem chulos. Eu tenho uma figura no Facebook, eu tenho uma foto minha no Facebook. A partir do momento que eu compartilho, não é mais só minha. É do monte de gente que eu compartilhei, do monte de amigos que eu compartilhei. Então a figura não é mais minha somente, é de um monte de gente, tá? Outro exemplo também que eu posso dar para vocês entenderem essa questão de compartilhamento é o seguinte: eu tô lá na Bienal, eu quero um livro, é R$100. Aí eu tô com um amigo meu, só cara, me arranja, vamos aqui comprar esse livro. Tu tá afim desse livro, eu tô afim desse livro, a gente tá gamado nesse livro. Eu não tenho R$100, tu não tem 100, mas eu tenho 50, eu tenho 50. Então, vamos juntar e vamos comprar o livro. Então, de quem é o livro? É meu e do colega. Então, eu posso combinar, eu passo uma semana com o livro, você passa outra semana, ou então primeiro eu leio, depois você lê. Então, isso é um compartilhamento. Vamos compartilhar. Ok? Então, a ligação covalente, ela se dá pelo quê? Pelo compartilhamento de elétrons. Onde um átomo precisa de 8, o outro também precisa de 8, mas não pode dar. Então, compartilhe os que tem, para que fique dos dois e complete a configuração eletrônica de um gás nobre, tá? Então, vamos dar uma lida aí, ó. A principal característica da ligação é o compartilhamento, né? Formação de pares de elétrons entre os dois átomos ligantes. Os átomos que participam da ligação covalente são ametais, semimetais e o hidrogênio. Geralmente, na ligação covalente, os átomos terminam com 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. Aí é compartilhamento, não é doação, não é ligação iônica, tá? Os pares de elétrons compartilhados são contados para os dois ligantes. Quer dizer, se eu tenho 7 elétrons e você tem 7 elétrons, eu preciso de 8, você precisa de 8, a gente compartilha um, então o teu vai ser meu e o meu vai ser teu e fica um para lá e para cá, é meu e teu ao mesmo tempo, tá certo? Bom, agora nós temos duas diferenças: ligação covalente normal ou ligação covalente dativa ou coordenada. Dativa ou coordenada é a mesma coisa, tá? Pode ser chamada dativa ou coordenada. Essa daqui vocês vão estudar só no 2º grau, porque no livro você não tem. Mas eu posso dar já uma introdução para vocês. Como é a ligação covalente normal aqui, ó? É esse exemplo aqui, ó. O flúor tem 7. Eu vou formar o gás flúor. Então, o gás flúor é formado por 2 flúor, 2 átomos de flúor. Aí eu tenho o flúor que tem 7 e o outro flúor que tem 7. E aí, a gente compartilha, ó. Faz uma nuvenzinha aqui, compartilhando esse elétron. Aí eu completo, ó. Esse flúor fica com 8, se eu contar com o do outro, 2, 4, 6, 7, 8. E esse outro flúor também fica com 8, 2, 4, 6, 7, 8, tá? Quando um átomo entra de acordo e compartilha um par de elétrons, aí eu chamo covalente normal. Mas vamos ver esse caso aqui, ó, do óxido de enxofre, né? Dióxido de enxofre. Eu tenho aqui, esse oxigênio tinha 6. Aí compartilhou 2 vermelhinhos aqui com enxofre, ficou com 8. E o enxofre também tinha 6. Compartilhou com esses 2 do oxigênio, ficou com 8. Então, eles completaram 8. Mas esse oxigênio de baixo, para formar o dióxido de enxofre, ele só tem 6. Precisa de 8. Aconteceu, o enxofre compartilhou 2 elétrons com ele. O enxofre não perdeu, ele compartilhou, tá?
quer dizer, tipo, emprestou, né? Então aqui é coordenada, ou dativa, covalente dativa, ou covalente coordenada, tá? Onde um par de elétrons é compartilhado só por um dos elementos, por um dos átomos, tá? Normal é quando os dois contribuem, tá? E dativa ou coordenada é quando apenas um compartilha com o outro um par de elétrons, sem que o outro contribua muito, tá? Próximo slide. Ligação metálica, gente, ó. O que são metais? São compostos por íons positivos ou cátions estreitamente unidos, né? E o que fazem eles se manterem unidos, né? E manter os átomos metálicos unidos em sólidos cristalinos, tá? O que acontece? Na verdade, a ligação metálica, os metais se ligam da seguinte forma: eles são aglomerados de cátions, em torno dele uma nuvem de elétrons saltitantes, né? Energéticos. E assim, eles é como se estivessem passeando, né? Passeando em torno de um cátion, tá? E olha só, a gente chama isso daí de nuvem eletrônica, porque é uma nuvem de elétrons, tá? E aí o que acontece? O que faz com que um metal tipo ouro, tipo alumínio, tipo cobre, eles terem as características deles de conduzir eletricidade, conduzir calor, serem maleáveis, formar lâminas como lâminas de alumínio, formar fios como fios de cobre, tá? O que faz eles ter essas características é exatamente essa ligação metálica, porque os elétrons eles ficam passeando em torno do cátion, em torno desse núcleo aí de cátion, tá? E dá a ele toda a facilidade de passear, de ser transformado em lâmina, de ser transformado em fios, tá certo? Por isso que eu coloquei, ó, eles ficam passeando entre a estrutura metálica. Bom, aqui são a explicação das 3 ligações químicas, tá? E aí eu vou botar só os 2 últimos slides. As ligações metálicas é que garantem as características de metais, que eu acabei de falar. São brilhantes, são maleáveis, são dúcteis, bom condutor de calor e bom condutor de eletricidade, tá? Mas eu mandei no trabalho dessa semana vários vídeos. Um deles tem lá bem explicadinho uma questão das ligações metálicas. E o último slide é isso daí, ó. A diferença entre forma molecular, forma eletrônica e forma estrutural. A forma molecular é o desenho da molécula, ó, H2O, que eu falei para vocês lá no 6º ano. Como é que ela se forma? Se forma por ligação covalente. Forma eletrônica é o desenho onde mostra os elétrons que foram compartilhados, que entraram na ligação. E a forma estrutural é exatamente a estrutura, essa grade aqui que mostra onde houve a ligação covalente, tá? Se eu tenho 3 compartilhamentos, eu vou ter 3 tracinhos, 3 gradezinhas, mostrando que teve 3 compartilhamentos de elétrons. Ok, gente? Aí são os exemplos, espero que eu tenha ajudado, tá? Continuo com saudade de vocês. Essa aula de olhar para o computador e tentar fazer é ruim demais, não é legal, não é tão estimulante assim, mas é isso, tá?